Todos os anos ocorrem imensas trocas de NBA que mudam vários jogadores de equipa. Como tal, há trocas que não têm qualquer impacto, enquanto há outras que são capazes de mudar uma organização e a própria NBA. Hoje vamos falar de 5 trocas que tiveram maior impacto na liga nos últimos 10 anos. Se gostaram do vídeo, não se esqueçam de subscrever, que ajuda bastante o canal para encontrarem conteúdo semelhante. Sem mais demoras, vamos então começar. Chris Paul para os Clippers. Selecionado em 2005 pelos Hornets, Chris Paul tinha-se afirmado como um dos melhores bases da NBA. Infelizmente, nunca conseguiu ter sucesso nas playoffs, dado que as suas equipas nunca eram as mais fortes, especialmente numa conferência oeste com equipas como os Spurs, os Suns e mais tarde os Lakers. Como tal, Chris Paul queria estar numa equipa que tivesse potencial para competir pelo título. E, por isso, em 2011, os Clippers trocaram Eric Gordon, Chris Kaman, Al-Farouq Aminu e uma escolha de primeira ronda pelo base superestrela. Esta troca só aconteceu porque o comissário da NBA na altura, David Stern, impediu a troca de Paul para os Lakers, dado que, em 2011, a NBA era dona dos Hornets e sentiu que a troca era injusta, dado que não estavam a receber o valor justo por Chris Paul. Assim, David Stern impediu que Chris Paul fosse para os Lakers jogar com Kobe Bryant e foi então trocado para os Clippers, onde juntamente com Blake Griffin e DeAndre Jordan formou um dos trios mais eletrizantes da história da NBA. Os Clippers ficaram então conhecidos por Lob City devido ao seu estilo de jogo único, com muito recurso ao alley-oop. Nas 6 épocas que jogou pelos Clippers, Paul afirmou o seu estatuto como um dos melhores bases de sempre, tendo médias de 18.8 pontos por jogo, 9.8 assistências e 4.6 ressaltos. Para além disso, foi nomeado para vários All-Star Games, juntamente com o seu colega de equipa, Blake Griffin, que assumiu o papel de co-estrela talentosa, e DeAndre Jordan. Infelizmente, esta equipa nunca conseguiu passar da segunda ronda dos playoffs, dado que os melhores dois jogadores da equipa, Chris Paul e Blake Griffin, estavam constantemente lesionados. A era de Lob City em Los Angeles chegou ao fim durante a época 2017-2018, com a troca de Chris Paul para os Rockets e, mais tarde, a troca de Blake Griffin para os Pistons. Luka Doncic por Trae Young. Durante o draft 2018, os Atlanta Hawks escolheram Luka Doncic com a terceira escolha e os Mavericks levaram Trae Young com a quinta seleção. Os Mavericks então trocaram Trae Young e uma escolha de primeira ronda por Doncic. Estes dois jogadores evoluíram bastante nas duas épocas que estão na NBA. Doncic acabou por ganhar Rookie of the Year em 2019, que é o prémio atribuído ao jogador com a melhor primeira época, e este ano estava em terceiro na corrida para o prémio de melhor jogador, empatado com James Harden, com médias de 28.7 pontos por jogo, 9.3 ressaltos e 8.7 assistências. Por outro lado, Trae Young desenvolveu-se numa verdadeira máquina ofensiva e num dos melhores lançadores de triplo da NBA, com médias de 29.6 pontos, 8.6 assistências e 4.3 ressaltos, com média de 34% em 7 tentativas de triplo por jogo. Estes dois jogadores foram nomeados All-Stars pela primeira vez este ano e provaram ser dois dos melhores jogadores novos na liga. Esta troca mudou o rumo das duas equipas envolvidas e provou ser um dos casos raros em que ambas as equipas saíram a ganhar com a troca. Os Celtics trocam Kevin Garnett, Paul Pierce e Jason Terry pelo futuro dos Nets. Esta troca é uma das piores, se não a pior troca da última década. No verão de 2013, os Nets tinham na equipa Brook Lopez, Deron Williams, Gerald Wallace e Joe Johnson, enquanto os Celtics tinham chegado ao fim da era do Big Three, com a saída de Ray Allen para os Heat em 2012 e o facto de Paul Pierce e Kevin Garnett estarem a atingir a reta final da sua carreira. Os Nets tinham deslocado a sua equipa de New Jersey para Brooklyn em 2011, sentiam que estava na altura de acrescentarem jogadores que os ajudassem a competir nas playoffs. Então, os Nets trocaram Gerald Wallace, Chris Humphries, Keith Bogans, Chris Joseph e 4 escolhas de primeira ronda em 2014, 2016, 2017 e 2018 por Paul Pierce, Kevin Garnett e Jason Terry. Na altura, Kevin Garnett tinha 37 anos e os outros dois jogadores tinham 36, para além de terem contratos monstruosos. Os Celtics, com essas escolhas, selecionaram James Young em 2014, Jaylen Brown em 2016, Jason Tatum em 2017 e Colin Sexton em 2018. A escolha que foi usada para selecionar Colin Sexton em 2018 foi trocada em 2017, juntamente com outros jogadores, por Kyrie Irving. Estas seleções tornaram os Celtics numa das equipas mais consistentes da NBA, enquanto os Nets, com a suposta Super Team, nunca conseguiram passar da segunda ronda. Paul Pierce jogou apenas um ano por Brooklyn e Kevin Garnett, 2. Contudo, os Nets, apesar desta troca horrível, conseguiram organizar a sua equipa e, durante o verão de 2019, conseguiram assinar Kyrie Irving, Kevin Durant e DeAndre Jordan, tornando esta equipa automaticamente numa das melhores da liga em papel. Em papel, porque Kevin Durant não jogou um único jogo esta época pelos Nets, devido à lesão que sofreu durante as finais da época passada. E,
Kyrie Irving passou a época com lesões também. Vai ser engraçado ver se esta equipa vai de facto desempenhar ao nível do seu potencial. Pacers trocam Kawhi Leonard para os Spurs. Em 2011, os Pacers e os Spurs acordaram numa trade em que os Pacers trocariam os direitos da 15ª escolha do draft Kawhi Leonard pelo base George Hill. Na altura, esta trade foi uma surpresa, porque supostamente os Spurs gostavam imenso de George Hill e cada vez mais achavam que este seria o herdeiro de Tony Parker. Em 2011, George Hill teve uma época sólida, com médias de 11.6 pontos por jogo, um roubo de bola e 3 assistências. Com esta troca, os Spurs conseguiram preencher a posição de extremo, com um jogador com imenso potencial, e George Hill preencheu a posição de base pelos Pacers, que necessitavam de um jogador talentoso para conseguirem competir nas playoffs. Os Spurs fizeram um excelente trabalho a treinar Kawhi Leonard, e este jogador tornou-se o exemplo perfeito da cultura em Santo António. Leonard rapidamente se tornou numa super estrela defensiva, capaz de defender o melhor jogador da equipa rival. Nas 7 épocas que jogou pelos Spurs, Kawhi Leonard teve médias de 16 pontos por jogo, um bloco, um roubo de bola, 6 ressaltos e 3 assistências. Foi eleito o melhor jogador defensivo da liga em 2015 e em 2016, e foi nomeado para 2 All-Star Games em 2016 e 2017. Para além disso, ganhou um campeonato em 2014, onde foi eleito o melhor jogador das finais. Devido a problemas com a organização, Kawhi Leonard foi trocado juntamente com Danny Green para Toronto, por DeMar DeRozan e Jakob Poeltl, e, nessa época, ganhou outro campeonato e foi eleito melhor jogador das finais. James Harden para os Rockets. Em 2012, os Thunder tinham uma equipa constituída por 4 peças importantes: Russell Westbrook, Kevin Durant, Serge Ibaka e James Harden. Na época 2011-2012, esta equipa jovem conseguiu avançar até às finais das playoffs, onde perderam contra os Miami Heat, liderados por LeBron James, D. Wade e Chris Bosh, em 5 jogos. Porém, apesar deste sucesso todo, durante o verão de 2012, os Thunder trocaram o seu 6º homem, James Harden, para os Rockets, por razões financeiras. A razão por trás da troca é a seguinte: em 2011, Kevin Durant e Russell Westbrook assinaram sua extensão de contrato, recebendo ambos valores monstruosos. Em 2012, Ibaka renovou com os Thunder por 4 anos, recebendo no total 48 milhões. Durante o famoso verão de 2012, Harden criou um contrato no valor de 60 milhões por 4 anos. Porém, os Thunder informaram o Harden que só estariam dispostos a pagar 55 milhões, porque, caso tivessem dado mais que esse valor, teriam de passar a Luxury Tax, ou seja, esses 5 milhões adicionais no contrato de Harden custariam aos Thunder 15 milhões em impostos durante a época 2012-2013. Assim, os Thunder não achavam que Harden valesse esse dinheiro e, por isso, negociaram uma troca com os Rockets, na qual estes dariam Kevin Martin, que jogou uma época pelos Thunder, Jeremy Lamb e uma seleção de primeira ronda, que foi usada para selecionar Steven Adams, por James Harden. Desta forma, Harden foi trocado para Houston e, nos últimos 8 anos que jogou pelos Rockets, teve médias de 29.6 pontos por jogo, 6.3 assistências, 5.3 ressaltos, foi selecionado para 8 All-Star Games e foi o melhor jogador da época regular de 2017-2018. Os Rockets claramente ganharam esta troca, pois conseguiram uma super estrela, por um jogador bom e 2 medianos. É de pensar que, caso os Thunder tivessem dado ao Harden o contrato que ele queria, os Thunder teriam ganho um campeonato, se não mais, dado que teriam na sua equipa 3 futuros MVPs. Porém, é provável que Harden não se teria tornado no jogador que é hoje, se tivesse ficado nos Thunder, pois, quando jogava nesta equipa, era um jogador de banco e era a terceira, se não quarta opção ofensiva desta equipa. Mas pronto pessoal, estas foram as 5 trocas que tiveram maior impacto na NBA nos últimos 10 anos. Se gostaram do vídeo, não se esqueçam de subscrever ao canal para encontrarem conteúdo semelhante. Mas pronto, de mim é tudo e vemo-nos para a próxima.